Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Rogério. Vamos aí para a nossa última aula dessa UC, né, de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Aí na próxima semana a gente inicia aí a última UC do módulo, que é Refrigeração e Climatização Residencial, correto? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. É, Bom, então, Rogério, a gente viu aí a parte de verificação de vazamento, né? Então, o vazamento de fluido, né, é justamente a perca do meu fluido de trabalho, né, aquilo que de fato vai fazer ali a troca térmica e fazer o meu circuito funcionar, né, o meu sistema funcionar. E além da própria perda do refrigerante, que também é uma perda financeira, também tem perigo à saúde das pessoas, né? Então, se eu estiver lidando com amônia, eu tenho um risco de contaminar ali, de gerar fatalidade, né? Até porque a amônia, para a natureza em si, não tem problema, mas para o ser humano, dependendo do tanto que a pessoa respira, é fatal. E não só ela respirar, absorver na pele também. Eu também posso ter problemas de origem ambiental, aí pode ser que não faça mal para o ser humano, mas que é problema ambiental ali. E falhas também no sistema de refrigeração, porque o sistema não tem eficiência, né? É, E além disso, hoje, né, a gente tem alguns fluidos que são inflamáveis, que também tem preciso tomar um cuidado. E aqueles que trabalham sob pressão e que também geram frio, que pode fazer aquela queimadura reversa, aquela queimadura por frio, né? Então a gente tem algumas técnicas para detectar ali o vazamento. Pode ser feito por espuma, detector eletrônico e também fazer teste de estanqueidade. Bom, então para o teste com espuma, a gente observa a formação de bolhas que são oriundas de substâncias comerciais da mistura de água e sabão. Então, essas bolhas são formadas a partir de vazamentos localizados em conexões, juntas, soldas, válvulas, visores e outros pontos críticos. Então, caso a solução de água e sabão seja escolhida, então ela tem que ser a mais aquosa possível, né? Tem que ser mais aquosa para permitir que faça aquela bolha, fica mais maleável, que a gente consegue ver com mais nitidez ali essa formação de bolha. A gente vê então os pontos, né, de fuga de gás, né? Então a gente vê, por exemplo, ao longo da tubulação e também nas conexões, né, e nas flanges. Já os detectores eletrônicos vai ser com o equipamento que vai identificar, né, um fluido caso ele entre em contato com o seu sensor. E caso isso ocorra, né, o detector ele vai emitir um sinal que é proporcional à concentração do fluido. Ele não precisa, não dá para saber assim, quantos gramas por metro cúbico, né? Não dá aquela concentração exata. Ele dá conforme se aumenta, ele aumenta ali a intensidade sonora. Só isso, ele não dá o valor ali a tantos gramas por metro cúbico. Isso aí não faz. Já para o teste de estanqueidade, eu preciso de uma bomba de vácuo. Então, a bomba de vácuo, eu aplico uma pressão de 1 milímetro de mercúrio, né, para variar de acordo com o tipo. Então, geralmente, o ideal é fazer por 5 horas, mas a gente sabe que o pessoal, né, quem presta serviço, não tem esse tempo só para testar uma aparelho, tem que prestar serviço para vários clientes. Então, você por um tempo menor ali, mas o ideal é fazer por mais tempo mesmo. Você tem, né, você deixa mantido por 5 horas e faz uma medida, né? Se tem diferença de pressão, tem vazamento. Se manteve é porque está estanque, né? Não tem nenhum problema. E aqui, pessoal, é o passo a passo para verificar vazamento. São aí ao todo 17 passos. Então é fechar a válvula de serviço, sucção. Vou mostrar um videozinho aí desse passo a passo ali, né? Fechei a válvula de serviço. Eu vou conectar a mangueira de baixa pressão do manifold, geralmente azul, na válvula de serviço. Conectar a mangueira central do manifold amarela na bomba de vácuo. Então, verificar se a mangueira é a correta para esse procedimento, se ela é adequada para propiciar essa abertura da válvula. Vou instalar o vacuômetro, né? Geralmente tem que ser digital para ser de fácil aferição ou calibrado. Apertar mais uma vez a porca do tubo de sucção.
Abrir os registros de baixa do manifold e ligar a bomba até atingir o vácuo desejado, sem abrir essa válvula de serviço. Isolar a bomba de vácuo do sistema. Depois, verificar se há vazamento por meio da leitura de pressão. Próximo passo, abrir as válvulas de serviço. Caso não haja o vazamento, a verificação está completa. Né? Não tem vazamento, beleza. Se tem, né, eu tenho que continuar aí os próximos passos. Vou fechar a válvula de serviço, né, que está na sucção. Vou retirar a tampa da válvula de serviço. Vou conectar a mangueta de alta pressão na válvula de serviço. Depois vou conectar a mangueira central amarela no cilindro de nitrogênio. Eu vou fazer o teste agora com nitrogênio. Pressurizar o sistema com nitrogênio sem exceder a pressão máxima determinada pelo projeto fabricante, né, até para você não prejudicar a tubulação nem os outros componentes. Procurar por vazamento, utilizando substâncias comerciais ou mistura de sabão em água ou detector eletrônico. De jeito de não utilizar inflamável, né, pessoal? Utilizar ali gás ou qualquer outra coisa que seja inflamável. Isso aí vai dar problema. Refaça soldas, né? Então, verificar, por exemplo, se é soldas, se tem nessa ao longo da tubulação. Fazer ali a solda com a varete, uma oxigás, né? Que é o false copper. Flanges ou trocar os componentes que apresentam vazamentos. E o passo 17 é verificar novamente até que não exista, né, mais vazamentos. Eu vou passar um videozinho aqui, pessoal. A gente fez aqui nas nossas unidades aqui em Goiânia, que mostra a parte de vazamento fazendo o teste. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o som. Deixa eu ver aqui. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento. Né? Então ele é autocalibrável, né? Então para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui.
Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes. Então, o próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação, jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar que, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque. Já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento aí, não existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Como vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retirar a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro e depois do vacuômetro a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas. E inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo,
Então posso então finalizar o meu procedimento. Então, agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão do fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold e começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 quilos de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Né? Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingido a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal, quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras. Isso que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, pessoal, então aí foi o processo de recolhimento, limpeza e recarga. Bom, então fiz ali, né? A primeira coisa que eu faço quando eu tenho então um vazamento, principalmente fazer a recolhedão, então recolher e depois eu faço então a evacuação, né? Ou chamada desidratação. É uma forma de limpar, né, pessoal? A gente limpa, tira principalmente de umidade, né? Que a umidade, principalmente lá no tubo capilar, ele pode entupir, aí gera, porque ele pode condensar e virar gelo, né? Ali solidifica.
Pode ter gases incondensáveis, que aí atrapalham no processo de troca de calor, tanto no evaporador quanto na condensadora. E também particulados sólidos, né? Então, tudo isso. E além disso, pode ter além alguma concentração de óleo além do previsto. Então, também retiro. Tinha a prática, pessoal, antigamente se utilizar o fluido 141B. Ele falava que era um bom fluido para limpar o sistema. Só que ele parou de entrar em uso porque ele descobriram que ele tem potencial de efeito estufa, né? Então já não utiliza ele mais, apenas utiliza vácuo e utiliza vácuo e utiliza apenas o nitrogênio só, né? Não utiliza mais o 141P. Bom, então, pessoal, o que que eu preciso fazer? Eu preciso da bomba de vácuo, como a gente viu ali, para atingir na ordem de 500 micrômetros de mercúrio. Então, fechar a válvula de sucção de serviço, né? A válvula de serviço, que é de sucção. Conecta a mangueira de baixa, que é azul, na válvula de serviço. Vou conectar a mangueira central, que é amarela, na bomba de vácuo. Verificar se é a mangueira correta, se é adequada para propiciar essas aberturas da válvula de serviço. Vou instalar o vacuômetro, né? Então, devidamente aferido ou calibrado. Apertar mais uma vez a porca do tubo de sucção. Não fazer um aperto exagerado, né, pessoal? A gente lida ali com tubulação de cobre. Ela é maleável, pode se danificar. Abrir os registros de baixa do manifold, ligar a bomba até atingir o vácuo desejado, sem abrir a válvula de serviço. Fechar o registro de baixo do manifold. Desligar a bomba. Liberar o fluido refrigerante por meio da abertura das válvulas de serviço. E 5 segundos depois abrir a válvula de serviço, que é a de sucção. É praticamente ali o que a gente viu lá no vídeo. E depois, pessoal, limpei, utilizei o nitrogênio e vou fazer a carga, né? Coloco lá naquele tanto conforme o fabricante determina e vou fazer o teste. Vou fazer dois testes. O principal é o de superaquecimento e também o de subresfriamento. O superaquecimento, ele é para colocar o meu fluido na temperatura correta e que ele não succione líquido, né? É uma forma de garantir, então, que ele esteja um vapor e esteja totalmente no estado de vapor, não tenha ali um resquício de líquido. E para fazer o superaquecimento, pessoal, o que que primeiro eu faço? Eu vou pegar os dados do meu fluido refrigerante quando ele está como vapor saturado e a linha de baixa pressão, que no caso ali é a linha da evaporação. Então, através desse dado de pressão e e o título, que no caso o título aqui é 1 vapor saturado, eu acho a temperatura do meu fluido. Dessa temperatura, então eu vou anotar esse valor. E depois eu vou colocar um termômetro, mais ou menos a 15 centímetros próximo do meu compressor. Então eu coloco ali um termômetro, isolo ele bem para ele não captar temperatura externa, então só da tubulação ali. Então ali eu vou pegar principalmente a temperatura e a pressão. Oh, perdão, vou pegar a temperatura, pressão só se quiser, mas eu pego a temperatura. Então eu vou pegar essa temperatura que eu medi ali, né, na tubulação e vou subtrair daquela que eu achei lá do valor de referência que é da literatura, né, que é do meu fluido de trabalho. Se der um valor é, igual a zero, quer dizer que esse meu vapor ali está como saturado. Se der uma diferença entre 5 e 7 graus, está ok, ele está como vapor superaquecido. Agora, se der um valor muito acima, por exemplo, de 11 graus, pode ter algum problema, ou está com excesso ou está com falta de refrigerante. Aí eu tenho que ver, eu tenho que dar uma verificada na carga, por exemplo, de fluido refrigerante. Então, aqui é o que fala esse passo a passo. Eu só dei uma geral nesse passo a passo aí, né? Bom, e também, pessoal, o subresfriamento, que é aquele valor que é depois que sai do condensador, quanto mais
vamos dizer, muito mais frio, né? Quanto menos eu tirar calor ali do fluido, melhor. Ou seja, ele vai ter uma diferença maior para quando passar no evaporador eu consigo trocar com a maior quantidade de calor possível. E além disso, né, melhora também na garantia de superaquecimento do fluido, depois que ele passar no evaporador. Bom, e a recuperação, pessoal, o que que é a recuperação? É o chamado retrofit. Quando a gente precisa, então, retirar aqueles gases, que é o CFC e o HCFC, que contém cloro, que ele tem uma alta estabilidade química, então ele fica por muito tempo na natureza. Então, por esse tempo de estabilidade, ele é capaz, então, ali, de destruir, né, a camada de ozônio. Então, ficou proibido, né, pelo protocolo lá de Montreal, proibição desses fluidos refrigerantes, a comercialização. Então, novos equipamentos foram proibidos e os que já estão no mercado têm que fazer o retrofit até 2030, né? Retirada desse gás ali e colocar um outro compatível que não tem essa agressão de camada de ozônio. Então é como se estivesse fazendo uma retirada. Então, precisar de uma bomba recolhedora, uma estação recolhedora. Posso também utilizar filtros e uma estação de separação de óleo, visto que se eu colocar um novo fluido, eu preciso também colocar um novo óleo, né? Um óleo que seja compatível a esse fluido, e um cilindro, né? Não fazer esse descarte direto na atmosfera. Bom, enquanto fazer quando jogar o fluido para dentro do cilindro, pessoal, não jogar ele no máximo aqui. Geralmente tem um termômetrozinho aqui, você pode medir a pressão, mas nunca encher 100%, no máximo 80%, né? Visto que tem uma capacidade ali que ele está orbitando entre vapor ali, vai estar pressão, vapor e líquido. Então, se pôr demais, você pode estar dando uma sobrepressão e gerando explosão aqui no cilindro. Bom, e para fazer então escolher esse fluido refrigerante, pessoal, eu preciso levar alguns critérios em consideração, né? Então, por exemplo, a EPA, né, que é a Environment Protection Association, né, ela é uma organização que se disponibiliza no seu site os substitutos, né, os substitutos para o R22, para aquisição de novos, né, muito mais caro do que os de um fluido, ou seja, é uma coisa que a gente tem que pensar no seguinte, bom, vou colocar um fluido, aí se eu começar a trocar a tubulação, trocar o compressor, trocar os trocadores de calor, válvula, pô, então troquei todo o meu sistema. Então eu tenho que pensar na escolha do fluido alternativo, principalmente uma capacidade de refrigeração, eficiência, a vazão máxima, né? A compatibilidade do lubrificante. Então, no máximo ali trocar um lubrificante e só, não alterar praticamente nada ali, para justamente manter o meu sistema. Ainda mais se o meu sistema estiver íntegro, né? Não tiver nenhum problema na tubulação, nas válvulas, meu evaporador, meu condensador trabalha no 100%, compressor idem, né? Não tem nada ali que faça sua eficiência diminuir. Além disso, eu tenho que pensar na aprovação do fabricante do compressor em relação à substituição de químicos, ou se de fato se aquele fluido eu posso, né, injetar naquele compressor, se ele trabalha com aquele fluido. E as duas coisas ali que é mais crítico aqui, né? Que é o potencial de aquecimento global, que é o GWP, e o potencial de agressão à camada de ozônio, ODP. Então, sempre preferir pelo menos esse potencial do que esse de ozônio. Então, se for para camada de ozônio, exclui. Pelo menos de aquecimento global, se for com o menor potencial possível. A gente vai ver que não tem fluido perfeito. Não, por exemplo, os fluidos que a gente tem hoje são inflamáveis. Então, tem que tomar cuidado com relação à inflamabilidade, né? Não vai ter agressão à camada de ozônio, porém, são inflamáveis. Alguns, por eficiência, só que vai ter um alto potencial de aquecimento global. E, além disso, o custo retrofit e interrupção de vendas. Também pode ser que, nesse meio tempo, descubra também potenciais mais graves em outros fluidos e que eles também podem, com o tempo, cair em desuso. Eu tenho que sempre estar atento aí nessas mudanças de mercado nos órgãos, principalmente os órgãos reguladores ambientais mundial, né? Principalmente a nível Estados Unidos e Europa, que geralmente eles ditam tendências, né? Bom, então
justamente, né, a capacidade de refrigeração é manter a mesma eficiência, né, que um fluido tem. Ah, claro que não vai ser a troca um para um vai ter, pode ser menor ou maior, isso aí não vai ter jeito. Em relação à eficiência, você vai utilizar o COP, né? Então, entre a temperatura e pressão do fluido na saída e entrada do evaporador. Então, com relação a mudanças, os valores se alteram e precisa ser comparado, né? Então, tem que verificar, por exemplo, fazer um cálculo ali teórico de quanto esse COP, né, pode aumentar ou diminuir, né, para verificar se não tem que fazer nenhum tipo de alteração mais drástico em relação ao compressor e aos outros componentes. E também a vazão em massa. A vazão em massa ali é o tanto de massa por unidade de tempo, tem que ser analisada também, né? Você pode chegar no fluido alternativo que trabalha os mesmos parâmetros do original, mas vai ter uma diferença, né? Pode ter uma diferença ali que o compressor não dê conta. Aí você vai ter que trocar o compressor. Trocar o compressor, você fala, não, esse aqui já não compensa. Aí quando você começa a fazer a, como diz, na balança ali se compensa ou não, né? E outro fator também é a compatibilidade do fluido com o lubrificante, né? Então, por exemplo, os HCFCs é compatível com lubrificante mineral e os HFCs com lubrificantes sintéticos. Apesar de ser, né, você pode colocar substâncias, né, adicionar aditivo. Só que aí você tem que ter aquela preocupação de periodicamente estar adicionando aqueles aditivos. Pode ser que com o tempo ali eles deteriorem, né? Então você tem que ficar adicionando periodicamente. Então é melhor achar um óleo que já seja compatível sem ter esse problema de preocupação ali e adicionar, colocar algum tipo de aditivo. E o procedimento, né? Para o retrofit, né? Outra coisa é também as tubulações, né? Tem que suportar as variações de pressão e vazão impostas com a mudança de fluido. Então também verificar se a tubulação, né? A dimensão ali é suficiente, justamente para falar assim, não, o retrofit de fato ele é viável. Então, os procedimentos estão aí, ó. Então, determinar o refrigerante alternativo, escolher, né, para melhor eficiência energética, verificar se o novo fluido consegue trabalhar com óleo lubrificante já existente, ou seja, se não for necessário alterar ali o óleo, melhor ainda, né, você não precisa fazer esse procedimento, que aí tem o perigo do seguinte, você colocar um óleo novo e não conseguir drenar ele 100%, ter uma mistura de óleo, e ainda ter um possível problema nesse sentido. Especificar padrões de referência, né? Então, desempenho do sistema com o fluido, então verificar se as condições e a quantidade é correta, se o COP vai permanecer o mesmo, o gasto de energia, por exemplo, no compressor, trocar o óleo lubrificante, então, se for necessário, né? Então, se é necessário, você tem que aplicar vácuo, retirar, né? Retirar o filtro secador, adicionar os ésteres, né? Então, aqui tem tudo, ó, se ao escolher o fluido for verificar essa necessidade, ó, você tem que retirar o lubrificante antigo. Então, você isola o lubrificante para evitar perdas. Então, você utiliza vácuo, né, bomba de vácuo, aplica vácuo no sistema a fim de reduzir a quantidade de fluido dissolvido no óleo. Aí, drena o lubrificante do sistema, verifica a contenção à câmara do compressor, o acumulador, separador e outros tubos mais longos. Obtém essa massa de óleo e descarte de maneira apropriada. Substitui o filtro secador por um compatível, né? Pensar nisso também. Adicionar os ésteres poliódicos recomendados ao sistema de acordo com o fabricante. Retirar o ar e a umidade resistente por meio do processo de evacuação, desidratação. Então, obter uma bomba de vácuo que atinja pelo menos 500 micrômetros de mercúrio, ou 10 kPa. Manter o vácuo, fazer uma vistoria para encontrar vazamentos, realizar os reparos necessários. Iniciar o sistema, verificar nível de óleo e ajustar caso seja necessário. Ou operar o sistema por no mínimo 24 horas para que esses ésteres e o óleo se misturem. Grandes períodos de funcionamento vai permitir uma melhor mistura e um melhor retorno. E utilizar, né, verificar as quantidades de óleo mineral utilizando o refratômetro ou outros medidores. Remoção do fluido refrigerante, né, para poder aí se utilizar a recolhedora, substitui o filtro secador, as vedações, as gachetas e também o dispositivo de expansão
até para evitar reação química e vedar o sistema corretamente, né? Então, qual que é o modelo, né, compatível com esse novo fluido, adequar o sistema ao novo fluido, realizar a troca com ajuste positivo de expansão, né, até porque você vai ter que ajustar a pressão, vai ter uma diferençazinha. Devido a esse regime de dilatação também, vazamento e outros tubos, né, pode causar vazamento nas vedações antigas, então nessa diferença, né, na expansão, contração, pode ter vazamento, por isso você tem que readequar as vedações. É, embora também eles possam também utilizar a mesma selagem. Alguns fabricantes notaram que os núcleos de válvulas, vedações e acumuladores de líquido, flange de vedação, válvula solenoide e válvula esfera, sofrem encolhimento de selo original após retrofit. Aí isso gera vazamento. Então, realizar a troca, verificar todas as vedações externas com fluido refrigerante para prevenir futuros vazamentos. E quanto mais antigo for o sistema, também maior a chance de haver vazamento nas vedações e gachetes. É o desgaste natural, né? Então, sempre vê, é um bom que você já faz aquela manutenção preventiva também. Então, você troca essas vedações críticas, né, e carrega, né? Sempre carregar consigo as vedações de reposição. Fazer a evacuação do sistema, né, para verificar os vazamentos, né, se está tudo estanque, principalmente nas vedações, nas válvulas ali, no sede de válvula, nas conexões, nos flanges. Fazer o carregamento de fluido refrigerante, né, então, sempre fazer na fase líquida, né, então você utiliza sempre o cilindro invertido, vocês viram lá no vídeo, lá na foto também, sempre é o cilindro invertido para succionar líquido, né, não vou pegar ele no gás, pegar como gás, né. É, não carregar fluido líquido no compressor, né? Até porque se já utiliza o superaquecimento é para evitar que o líquido entre no compressor, então nunca colocar líquido ali no compressor, que aí você pode estar gerando dano irreversível, aí você está inutilizando o seu compressor, né? E verificar essa adequação. Então, quando você coloca um fluido novo do antigo para o novo, vai ter uma diferença. Pode ser que você coloque a mais ou a menos. Aí tem que ver uma tabela de adequação, né? Para sistemas que têm, então, acumulador de líquido, carregar o sistema até o nível normal de fluido indicado no acumulador, né? Desde que não sejam feitas alterações nos componentes, né? Ou seja, se está original. Se teve alguma alteração, aí você tem que fazer também essas compensações. Até porque tem que ser a carga correta de todo o sistema, incluindo com o acumulador e tudo, né? Então, eu falo, isso aqui tem acumulador, é tantos gramas, né? Tantos quilogramas aí. Ajustar os parâmetros positivos de expansão, né, visto que como é um novo, vai ter que alterar ali, né, principalmente o mecânico, o eletromecânico, tem que fazer o ajuste no parafuso, principalmente o processo de sub-resfriamento, que por sua vez a regulagem da válvula de expansão também garante o superaquecimento correto. O acionamento do sistema de ajuste de quantidade de carga, se não tiver um sistema com acumulador de líquido, né? Monitorar nível de óleo, então, para garantir o bom funcionamento, né, verificar se tem o óleo correto, né, fazer ali o abastecimento no nível correto de óleo, né. Então, essa substituição, fazer ela corresponder entre 10% e 25% da carga total. Já as adições seguintes têm que ser menores até que o nível volte ao normal ao longo do ciclo. Após a adição desses ésteres poliódicos, não deixar que o nível de óleo ultrapasse o nível médio, ou seja, que é o meio do visor. Verificar indicação de vazamentos do sistema, né? Pode ser que tenha, principalmente nas vedações, né? Alguns pontos ali. Preste atenção principalmente nas válvulas Schrader, nas válvulas solenoide na esfera, que justamente são os pontos críticos ali, né? As vedações na série de válvula. E por fim aí, pessoal, identificar, né? Se o modo que ele foi claramente, né? Que indique claramente de forma permanente o fluido refrigerante e o tipo de óleo e operação, para verificar que não foi feito retrofit, trabalha com fluido tal e agora com óleo tal, né? É isso aí, só, né, para poder deixar claro que senão pode ser que alguém faça um retrofit e já está com um novo fluido de trabalho, aí faz uma troca desnecessária.
E aqui, ó, é o checklist, ó. Então, por exemplo, ó, o HFCs que podem ser utilizados no caso do R22, ó. Então, capacidade de refrigeração, se eu utilizar o 427, ó, 91%, o 407, 97%. O COP, 94,2% do R22, o mesmo vale para o 407. A vazão em massa, eu tenho que pôr 1% a mais no 427A e 10% a mais no 407. Pressão de descarga, 1,55 megapascal no R22, 1,58 no 427 e 1,76 no 407. O GWP, ele tem aqui são valores adimensionais, né? Esse aqui é o de agressão de potencial de efeito estufa. Então, não tem como. Apesar do R22 ter um baixo valor de efeito estufa, os outros são maiores. E de ofensividade a camada de ozônio, esse é o valor do R22, os outros aqui são zero. E o custo, né, do dólar, o real por quilo, né, o R22 mais barato, só que os outros aqui são ligeiramente mais caros. Né, e não vai, acho que não é problema, aí você vê essas comparações entre um e outro, né. Ok aí, Rogério, tem alguma dúvida, questionamento? Era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Não, tá tranquilo. Tá certo? Beleza, então, Rogério, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Aí na próxima semana a gente inicia a próxima OC, que é a última OC do modo básico, né? Que é geração e climatização residencial. Tá bom? Se tiver ainda devendo tarefa, as atividades dessa e das outras OCs, podem fazer as entregas normalmente, só me procurar se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, vou desejar a você e Rogério boa noite, ok? Fique com Deus e até a próxima. Boa noite, até mais. Boa noite.